Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de números racionais, entrando aí na matériazinha nova. Então aqui, como a gente tinha números inteiros, os números naturais, agora a gente tem os números racionais. Então, a gente tem que o símbolo do conjunto dos números racionais é esse Qzinho aqui, que significa quociente, e que tem essa barrinha aqui dentro, vamos colocar assim de uma forma mais simples, tá? Então, o que é o conjunto dos números racionais? São números escritos na forma AB, com B diferente de zero. Então, o que é essa forma AB? É a forma de fração. Então, agora nos números racionais, além da gente ter os positivos e negativos, a gente vai ter número com frações e números com vírgula, tá? Porque se a gente dividir o A pelo B, vai dar um número com vírgula ou não, não necessariamente. Então, os números racionais são os números naturais, mais os inteiros, mais os... E vai dar os racionais acrescentando essa forma fracionária aqui. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá? Então, aqui eu botei alguns exemplos de números racionais. 3 dividido por 10, 7 oitavos, 9 trezeavos. E aqui eu botei um número com vírgula, e explicando que esse número com vírgula também é um número em fração. Então, eu botei que 0,5 é igual a 5 dividido por 10, aquela matériazinha que a gente viu no passado, passando de números decimais para fracionários, tá? 5 dividido por 10 a gente pode chamar de meio, porque a gente simplifica esse cara aqui, vai dar meio. Se eu dividir em cima por 5 e embaixo por 5, vai dar meio. Módulo ou valor absoluto, igualmente dos números inteiros. Então, o que é o módulo ou valor absoluto? É aquelas duas barrinhas em pé, tá? Que todo número que tiver aqui dentro do módulo é positivo. Então, mais 3 dividido por 10 no módulo é igual a 3 sobre 10. Menos 7 oitavos dividido... Menos 7 oitavos dentro do módulo é 7 oitavos. Menos 0,5 dentro do módulo é igual a 0,5. Beleza? Agora aqui vamos para a segunda parte. Números opostos ou simétricos. Então, opostos ou simétricos também é a mesma coisa dos números inteiros. O que são números opostos ou simétricos? É o número que o valor numérico é igual, mas o sinal é oposto. Então, mais 2 terços e menos 2 terços, menos 3,5 mais 3,5, mais 0,32, menos 0,32. Então, isso aqui são todos exemplos de opostos ou simétricos. Agora a gente vai entrar aqui na reta numérica, que talvez seja a parte mais chata que vocês vão ver nessa parte de números racionais. Então, olha só. Vou ter um exemplo aqui para representar os números abaixo e uma reta numérica. Então, eu botei aqui o número menos 1,7, mais 11 dividido por 4, 3,5, 2 quintos, menos 2 sextos, menos 1 quarto, menos 17 quintos e 1,8. E aí eu botei uma reta numérica aqui embaixo, tá? Então, os principais valores dessa reta numérica tá aqui, ó, é o de rosinha, que é o 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. E aqui os números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até o infinito também. E aí, esses números aqui, essas frações, esses números decimais, que são esses números com vírgula, eles vão estar no meio desses caras aqui. Então, antes do que a gente via só números exatos, agora a gente vai ter um número quebrado. E como é que a gente vai descobrir isso? Aqui, para a gente fazer a reta numérica, a gente vai precisar de régua. Então, olha só, menos 1,7. Então, menos 1,7 é como se eu estivesse devendo 1,70 para alguém, certo? Então, olha só, ele está entre R$ 1 e ele está entre R$ 2. Então, 1,7... Então, 1,7 ele vai ficar entre o menos 1 e o menos 2. Então, olha só, como é que a gente vai fazer essa divisão? Entre esse espaço de 1 e 2 aqui, entre esse espaço de 1 e 2, eu vou ter que dividir em 10 tracinhos, para ficar um jeito mais fácil de dividir e achar esse ponto. Então, olha só, eu peguei entre o menos 1 e o menos 2, dividi aqui em 10 espaços. Se a gente contar cada um espaço desse aqui, a gente vai ver que tem 10 espaços. E eu peguei o sétimo espaço que eu queria. Então, aqui, ó, esse exato ponto aqui, que eu chamei de ponto A, é o menos 1,7. Tá? A mesma ideia a gente pega para todos os números decimais.
o 3,5, menos 2,6 e 1,8. Então, olha só, 3,5 é o ponto C, no caso. Então, 3,5 está entre o 3 e o 4. Eu tenho 3,50. Eu estou entre 3 e o 4. Como é 3,5, é exatamente a metade desse pedaço. Então, se vocês observarem aqui, está na metade, tá? Menos 2,6, a mesma ideia do menos 1,7. Então, ó, menos 2,6 é menos 2,60 no dinheiro, né? Então, está entre menos 2 e menos 3, tá? Então, se está entre menos 2 e menos 3, eu vou dividir esse espacinho aqui entre o menos 2 e o menos 3 em 10 pedaços. E aí eu vou contar 6 pedaços e vou marcar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o meu ponto E. 1,8. Então, 1,8 é 1,80. Está entre 1 e o 2. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está entre o 1 e o 2. Beleza? Agora, na forma de fração, que é um pouco mais complicado da gente fazer achar esses valores na reta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar duas coisas. Primeiro, o que a gente tem que observar? Se o número de cima for maior que o número de baixo, igual nesse exemplo aqui e nesse exemplo aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar. A gente vai fazer aquela forma mista que a gente também aprendeu no ano passado, que é esse cara aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer isso? 11 quartos. Eu tenho que pegar esse valor aqui e botar um valor aqui no lugar desse cara, um número exato que divida o valor de baixo. Então, olha só. Quais são os valores múltiplos de 4? 4, 8, 12. Só que o 12 passou desse valor aqui. Então, eu vou usar o número mais próximo, que é o número 8. Tá? Então, eu vou pegar o 8 quarto e vou pegar a diferença desse número aqui para esse. Então, de 8 para 11 falta 3. Então, se eu juntar esse cara mais esse, eu tenho esse cara aqui de cima, tá? E aí, o que a gente vai fazer? 8 dividido por 4, 2. E aí, eu vou ter 2, 3 quartos, porque isso aqui eu não consigo dividir agora, tá? Então, 2, 3, 4, eu quero dizer o quê? Que esse número está entre o 2, que é esse cara aqui, e o 3. Por que entre o 2 e o 3? Não é por causa desse 3 aqui. É porque depois do 2 vem o 3, tá? Então, está entre o 2 e o 3. Então, eu vou pegar esse espaço entre o 2 e o 3, vou dividir em 4 partes, e eu quero 3 partes dessa 4. Então, ó, entre o 2 e o 3, eu divido em 4 partes. Ó. 1, 2, 3, 4. E como eu quero a terceira parte, eu quero esse cara aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3 partes, beleza? O 1 quarto, a mesma ideia a gente pega para o 17 quintos, tá? Então, olha só, 17 quintos. Quais são os múltiplos de 5? 5, 10, 15 e 20. O 20 passou, então eu pego o 15, pego a diferença do 15 para o 17, que é 2, tá? E divido esses dois. 15 dividido por 5, 3. 2 quintos eu repito aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tenho menos 3, eu estou entre menos 3 e menos 4. Então, estou aqui, ó, entre menos 3 e menos 4. E aí, como é 2 quintos, eu vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero 2 partes dessas 5, que é exatamente aqui, ó, 1, 2 partes. Beleza? Quando o número de cima for menor do que o número de baixo, quer dizer que ele está entre o 0 e o 1. Ou 0 e menos 1 se o número for negativo. Então, olha só. 2 quintos eu tenho que dividir. 2 dividido por 5 é 0,4. Então, ele está entre o 0 e o 1. E aí, o que eu vou fazer? Vou dividir entre o 0 e o 1 naquelas partes igual eu falei e vou marcar a posição. Mesma coisa para o valor 1 quarto. Se é 1 quarto, eu divido do 0 a 1 em 4 partes e eu quero uma parte dessas 4, tá? Então, assim, essa matéria é um pouco complicada. A gente está dando uma introdução e aí qualquer dúvida vocês me perguntem, porque isso é uma matéria complicada, tá? Então é isso, até a próxima aula.